Capítulo 206, Insectsvarm. No final, o problema do espelho foi resolvido por Soraya. Segundo ela foi buscar um pouco de mercúrio do laboratório e espalhá-lo diretamente em cima do vidro, depois pintando uma camada brilhante sobre ele. Desta forma, ela conseguiu um efeito semelhante ao de um espelho de mercúrio, mas também eliminou o risco associado ao envenenamento por vapor de mercúrio. Comparado a um espelho de prata colado, o espelho revestido geral ofereceu uma reflexão muito melhor. Depois, Roland simplesmente separou vários cristais de cristal, de modo que cada bruxa pudesse ter um pequeno espelho de mão. O pequeno presente, que permitia que as bruxas vissem claramente sua aparência, fez com que todos ficassem muito felizes, mesmo Scroll, que normalmente sempre exprimia uma expressão neutra, revelava um sorriso raro. Vendo tudo isso deixou Roland suspirar em pesar, embora as bruxas não fossem fertilidade, ainda eram mulheres na natureza. Infelizmente, essa mercadoria útil pode temporariamente não ser vendida ao público por um preço baixo. Afinal de contas, sua base era feita de cristal de alto preço. Além disso, o laboratório também havia consumido muito cristal para criar esse recipiente transparente e incolor. Kilishi, ao contrário do que se poderia esperar, sabia como criar cristais, mas o laboratório estava sobrecarregado com outras tarefas, de modo que raramente havia mãos vazias. A maioria dos aprendizes estava ocupada em refinar os dois ácidos, encharcando o fogo de algodão. Enquanto o alquimista-chefe levou 2 ou 3 disciplinas e concentrou-se inteiramente em resolver a barreira para a criação de fulminato de mercúrio. Até que o método do ácido industrial fosse completamente pesquisado, eles ainda não queriam fazer mais nada por enquanto. Além do espelho refletor, Roland também sugeriu que, em vez de mover manualmente o palco para controlar a distância até o objeto, ele também poderia ser feito girando um pequeno botão lateralmente. Ele só precisava descrever as 2 alternações com algumas palavras, antes que Ana entendesse o que ele queria dizer. Convocando sua chama negra, a nova estrutura estabilizadora foi rapidamente construída. Depois, ela escolheu os 2 conjuntos de lentes com o maior grau de ampliação, criando assim o primeiro microscópio óptico. Aproveitando o suficiente sol da tarde, Roland chamou todos os membros da Vitchnium para o quintal do castelo, iniciando assim a primeira aula de biologia fundamental. Quando Lily chegou ao quintal, descobriu que as plantas se tornaram mais exuberantes e florescentes. As uvas na moldura de madeira tinham se transformado em um tom vermelho púrpura brilhante. Uma lembrança nublada lhe dizia que eles estavam a menos de uma semana de amadurecer. De vez em quando, Ligeting voava e pegava um punhado de uvas maduras para todos. E aquele pássaro grande e bobo que recentemente se juntara a Bordestov, sentou-se sem rodeios em cima da prateleira, erguendo a cabeça para bicar as uvas e engoli-las. No quintal sob a sombra sentou Sua Alteza Real e Ana. Eles estavam conversando alegremente um com o outro, parecendo um casal íntimo. Mas Lily sabia que eles definitivamente não estavam dizendo palavras de afeto. No caso de ela se aproximar deles para ouvir, ela definitivamente ouviria um monte de substantivos insondáveis, misteriosos pertencentes a um debate que ela não conseguia fazer nenhum sentido de, por exemplo, sobre como as bolinhas se pareciam, como um gato poderia estar vivo e morto ao mesmo tempo, a matéria se transformava em uma onda e assim por diante. Esta foi provavelmente também a razão pela qual Nightingale sempre manteria uma distância de 5 metros deles. Afinal, ao ouvi-los por muito tempo, qualquer pessoa ficaria sonolenta. Pai. Vendi estava sempre esperando com Scroll, sempre que a encontrava, Vendi mostrava uma expressão sorridente, gentil e suave. Às vezes, ela até sentiu que, do ponto de vista do outro, era vista como uma criança. Lily suspirou impotente, olhando primeiro para o peito de Vendi, depois inclinou a cabeça para olhar para as suas. Havia de fato mundos entre elas. Quando eles podem se transformar nisso, talvez eu não seja mais considerado uma criança.
Depois que todas as bruxas chegaram, Lord Orlan colocou 2 utensílios de metal cinza escuro na mesa, alegando que eles conseguiram ver com eles o pequeno mundo da microscopia. Lily pensou, talvez o objeto não pareça o mesmo depois da ampliação, mas que tudo no mundo é feito de pequenas bolas? Isso sempre foi difícil para ela acreditar, afinal, como bolas rolantes poderiam formar uma rocha sólida? Sua Alteza Real enviou um guarda para pegar um balde de água, depois pegou algumas gotas e colocou-a sob o microscópio, o que era diferente do que Lily esperava. A água no balde não era turva nem estava suja. Em vez disso, era tão claro que ela podia ver a luz do sol refletindo no fundo, como se não houvesse nada lá. E é realmente possível que você possa ver as bolas fluindo debaixo do microscópio. Algo está se movendo na água. Para sua surpresa, uma irmã gritou, e no momento em que sua voz caiu, ela gritou novamente. Ah, fugiu. Mais de um, parece haver muito mais. Bom, esses são insetos. Nenhum deles parece o mesmo em tudo. Isso parece mais um caranguejo transparente. O coração de Lily subitamente suspenso, não as pequenas bolas, mas insetos. Sua Alteza Real realmente mentiu. No entanto, que existem insetos também é muito estranho. Basta olhar para a água, não há claramente nada nela. Quando chegou sua vez, a menininha não podia mais fingir ser indiferente. Dirigiu-se para o microscópio e impaciente estreitou os olhos para olhar para si mesma. E então, ela viu um cenário incrível. Apenas na área iluminada e estreita, ela viu muitos objetos bizarros movendo-se imprudentemente, alguns com formas quadradas, enquanto outros corpos inteiros estavam cobertos de pelos. Alguns pareciam uma espécie mista de insetos e caranguejos, e outros pareciam um pouco semelhantes à base de um grão de trigo. Não importava que tipo de forma estranha eles tivessem, eles eram todos em sua maioria transparentes, como se eles não tivessem pele ou casca ao redor deles, em geral, permitindo ver claramente a estrutura interna do corpo. É claro que o estômago desses insetos era quase tão vazio quanto o ambiente. Sua Alteza Real, são teses realmente insetos? O que você está vendo deve ser algum organismo primitivo ou algas unicelulares. Chamá-los de insetos não é realmente apropriado. Eles devem ser atribuídos à classe de micro-organismos, explicou o príncipe. Micro-organismo? Sim, eles também são uma forma de vida independente, mas a forma deles é muito menor. Além dos 2 que você está vendo, também há bactérias e vírus ainda menores. Atualmente, a ampliação do microscópio não é suficiente para permitir que você veja esses 2 micro-organismos. Eles também são a razão para o desperdício de alimentos e uma variedade de outras doenças. Quanto mais Sua Alteza Orlan explicou, mais animado ele se tornou. Essas infinitesimamente pequenas formas de vida estão em toda parte, existem muitos tipos diferentes. Felizmente, a maioria deles é vulnerável a altas temperaturas, e essa é a razão pela qual nós fervemos a água antes de beber, cozinhamos o peixe antes de comê-lo e não reutilizamos nossa água de banho. Embora fosse difícil para ela imaginar que havia criaturas ainda menores, quando ela pensava sobre isso com a bebida, ela também engoliria muitos insetos em sua barriga. Lily sentia arrepios por todo o corpo. Sua Alteza Real não disse que essas coisinhas humildes são os culpados pelo desperdício de alimentos. Se eu puder manter o pão e o mingau de carne frescos, essa água também deve ser possível. Pensando até aqui, ela não se conteve quando liberou sua magia, cobrindo as gotas sob o microscópio, causando mudanças inesperadas para nascer. Ela viu como os insetos começaram a tremer e começaram a mudar rapidamente de aparência. Sua pele não era mais transparente, mas parecia que eles tinham colocado uma armadura roxa. Então, longos tentáculos começaram a crescer em todo o corpo, e logo depois começaram a engolir os insetos que não mudaram. Não, isso não estava certo. Em vez de engolir, Lily viu que eles estavam se assimilando a um ritmo alarmante. Como uma espada afiada, os tentáculos apunhalaram o corpo de outros micro-organismos que então assumiram a mesma aparência que eles.
Não sabendo se era uma ilusão ou não, ela ainda sentia que esse organismo transformado ainda estava mudando as criaturas invisíveis, e não demorou muito até que um pequeno ponto roxo apareceu dentro da água. Depois de algumas respirações, mais e mais dessas manchas roxas apareceram, fundindo-se gradualmente em uma única peça, como se seu campo de visão estivesse lentamente sendo coberto por um tapete cor de lavanda. Um porão dos insetos tentáculos se organizou em filas, como um exército ordenadamente organizado. Como se pudessem sentir a atenção dela, todos ergueram os tentáculos, como se estivessem em saudação. Esta foi a primeira vez que ela viu a verdadeira face de sua habilidade.